O livro de Atos narra a história dos apóstolos, o poder do Espírito Santo atuando na igreja de forma poderosa e tantos acontecimentos que foram fundamentais para o crescimento da nossa igreja hoje. Nós somos uma extensão do livro de Atos. E por que muitas vezes nós nos esquecemos de que somos adventistas do sétimo dia? Porque muitas vezes nós nos esquecemos de onde viemos e para onde vamos. São questionamentos que nós precisamos fazer para tomarmos novamente a dianteira da nossa vida e permitir que o Espírito Santo nos transforme a cada dia, a cada momento, nos encaminhando para a glória eterna. E quando nós falamos sobre o livro de Atos, precisamos destacar pelo menos 4 aspectos aqui dessa igreja que foi tão impressionante para a história do cristianismo. E eu queria abrir a Bíblia com vocês no livro de Atos, capítulo 1, versos 4, 5 e 8. E vamos aqui tentar entender por que a igreja de Atos, a igreja apostólica, foi tão importante para o cristianismo. No primeiro aspecto aqui, nós precisamos destacar que o amor é ação espiritual. Veja só o que o livro de Atos, capítulo 1, versos 4, 5 e 8 nos diz. Todos acharam? Feche os seus olhos. Querido Pai, maravilhoso Deus, mais uma vez adentramos a Tua presença, te pedindo clemência, te pedindo também compreensão para que possamos entender todas as coisas que serão ditas e ouvidas nesse lugar. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a tirarmos aqui boas conclusões e para que possamos reviver aquilo que um dia nós vivemos já no primeiro contato, quando nós nos convertemos a Ti. E que isso seja uma evidência nos dias de agora, para que possamos atuar poderosamente diante desse cenário caótico e possamos pregar o Teu Evangelho com amor, em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 1, versículo 4, 5 e 8 diz assim: E comendo com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: De mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E o versículo mais impressionante do início do livro: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins do mundo. Somos ou não a extensão dessa igreja? Precisamos viver exatamente aquilo que os discípulos viveram naquele período tão determinante para a igreja. E eu fico pensando, se o amor é ação espiritual, precisamos agir também de igual modo. Como a igreja apostólica era? Uma igreja espiritual. Quando nós falamos sobre espiritualidade, nós precisamos entender 2 coisas. Primeiro, a espiritualidade, ela só é latente quando eu busco a Deus, quando eu busco a Ele de todo o coração, com toda a minha força e o meu entendimento. É aí que a espiritualidade, ela vai crescendo, vai se desenvolvendo. Uma outra coisa que a igreja precisa entender, já que é uma igreja de extensão, de uma igreja que foi poderosa e pregou com amor, é que de forma unânime nós precisamos também agir de igual modo. Quando nós fazemos a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, cumprindo os requisitos, sendo determinante para a sua vida espiritual, toda a igreja vai ganhar também em amor, solidariedade e poder para concluir a pregação do Evangelho. Quando nós olhamos para essa ideologia, o amor é ação, na verdade nós precisamos ir mais além. Isso aqui é um slogan, uma determinação para aquilo que nos espera. Nós estamos ainda caminhando a passos lentos,
Quando isso atingir o seu clímax, amor é ação em sua plenitude máxima, com certeza nós estaremos pregando até aos confins do mundo, assim como os discípulos fizeram no passado. Eles começaram dando os seus passos iniciais, repercutindo o amor em comunidade, e agora estavam ali, pregando a todo mundo. O que Jesus queria mostrar para eles naquela época, e quer nos mostrar hoje, é que primeiro nós precisamos entender que temos que ter paciência. A primeira coisa, o primeiro conselho que Jesus deu através desses textos aqui, é que Ele prometeu que o Espírito Santo seria derramado e que os discípulos tivessem paciência. A segunda coisa que Deus, Jesus e o Espírito Santo, de forma unânime, nos deixaram aqui, é que o Espírito Santo, uma vez que atua na vida de um cristão, ele tem como objetivo concluir a obra missionária. E um terceiro ponto também que não devemos deixar passar é que Jesus nos convida para que desejemos o batismo do Espírito Santo. Quando isso aconteceu na igreja apostólica, quando os discípulos entenderam esses conceitos, eles obedeceram a ordem dada por Jesus, não saíram de Jerusalém, cumpriram a responsabilidade que recaía sobre eles e de forma poderosa receberam a plenitude do Espírito Santo. Amém. Quantos de nós não desejamos recebermos também a plenitude do Espírito Santo? Se com pequenas gotículas que nós recebemos diariamente já nos alegramos, quanto mais quando recebermos a plenitude do Espírito Santo. Mas sabe o que é mais impressionante? É que aquela comunidade buscava fervorosamente o Espírito Santo com humildade e com singeleza de coração. No capítulo 2, no versículo 4, nos dá um enfoque. Olha só o que diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles receberam o Espírito Santo, eles receberam o poder para falar em outras línguas, e nós não vamos nos deter a isso, mas só para demonstrar que o poder do Espírito Santo era atuante, porque de uma ação natural transformou em uma ação sobrenatural, e aqueles discípulos agora estavam focados em cumprir uma missão. A ação do céu se manifestou entre eles e eles puderam executar uma grande obra. Eu preciso fazer alguns questionamentos. Primeiro, eu preciso me autoavaliar e me questionar por que estou fazendo parte de um movimento profético. Por que faço parte da extensão da igreja de Atos? Essa semana eu me encontrei com a minha namorada e nós fizemos um culto de pôr do sol. E quando nós estávamos cantando, me veio um sentimento tão gostoso, aquele sentimento lá do início da minha caminhada, de quando eu me batizei e de quando eu dei os meus primeiros passos. E a alegria foi tão grande que inundou o meu ser. E aí eu comecei a fazer algumas reflexões e lembrei de que naquele momento nós estamos tão eufóricos, ficamos tão contentes e felizes porque pertencemos ao povo. E também nos sentimos úteis porque nós fazemos parte de uma igreja que tem a verdade, uma igreja que ama, que é solidária. E me fez relembrar o passado. E eu fiquei pensando, por que hoje eu não sinto os mesmos sentimentos que eu sentia antes? Por que hoje eu não consigo sentir a mesma euforia, o mesmo amor e a mesma dedicação que eu tinha lá no passado? Sabe esses questionamentos que você precisa fazer para você? São questionamentos fundamentais, importantíssimos, para que você consiga entender que você precisa voltar àquele primeiro amor, que é tão importante, tão fundamental para a sua caminhada cristã, para que você chegue ali perante Deus e diga: eis-me aqui, podes fazer o que quiseres de mim, estou entregue às
e eu estou aqui disposto a te servir, para que o povo que ainda se encontra em trevas possa encontrar a luz. Eu acredito que a igreja de Atos, ela apresenta exatamente esse conceito, essa filosofia de vida. Uma igreja que amava no princípio da sua conversão. Quando nós olhamos no final da história dos discípulos, nós vemos os discípulos se entregando à própria morte, porque estavam convictos, porque tinham a certeza absoluta da sua salvação, porque cumpriram amor em ação. É um legado que eles nos deixaram, é um legado que nós precisamos comprar, precisamos viver. E é interessante também que já no versículo 42 eles deixaram aqui algo que eu e você precisamos. Olha só o que diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveraram. Essa palavra perseverança é também a nossa característica. Se você for para Apocalipse capítulo 14, verso 12, você vai ver e perseverar, né? A perseverança. Os discípulos perseveraram unânimes. É uma outra palavra, um outro conceito que nós precisamos destacar. A igreja toda estava perseverante, a igreja estava unida, focada. Eles comiam juntos, eles conversavam sobre Deus, eles pregavam sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Eles viviam perambulando nas ruas, tentando encontrar alguém que precisava ouvir a palavra de Deus. Quero mais uma vez chamá-lo a uma responsabilidade que recai sobre nós. Nós precisamos sair, quem sabe, hoje à tarde, ou quem sabe daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, 15, 20, eu não sei, mas nós precisamos sair procurando pessoas que estejam precisando desse amor que é tão fundamental, desse amor aqui que precisa se converter em ação, não um amor dito em palavras. Nós precisamos nos encaminharmos para encontrarmos pessoas que estejam desassossegadas, pessoas que não têm mais amor nem dignidade. Se os discípulos fossem vivos, eles estariam fazendo exatamente isso, buscando pessoas para salvá-las, demonstrando amor em ação, e não numa igreja sentados, o que é bom também, porque estamos aprendendo, estamos sendo discipulados aqui, mas convertendo esse momento aqui em ação, trabalho missionário, solidariedade. Era isso que eles queriam deixar como legado, e é isso que nós precisamos também. Mas sabe o que é mais impressionante? É que essa comunidade era baseada no espiritual. Nós somos uma geração que ansiamos a descida do Espírito Santo, ansiamos também a plenitude do poder de Deus para concluirmos a pregação do Evangelho, mas parece que estamos inibidos, amedrontados, apavorados com as coisas que acontecem ao nosso redor, ou quem sabe a apatia mesmo. E eu não viria para este culto aqui se não tivesse primeiro uma responsabilidade para comigo mesmo. O que eu estou fazendo na minha vida, o que eu preciso fazer para que o Espírito Santo possa me regenerar, me converter e me utilizar como um vaso, como alguém que precisa demonstrar um amor de verdade para esse mundo de trevas. E eu também tenho uma outra responsabilidade, que é transmitir aquilo que Deus me colocou como grande responsabilidade. E quando nós que estamos ouvindo Deus falar ao nosso coração e à nossa mente, quando nós estamos ouvindo, nós precisamos primeiro acatar.
não pode prevalecer a minha vontade. Eu não devo me esquivar da grande responsabilidade que é amar. Eu preciso, mesmo que seja contrária à minha vontade, me dispor a isso. O poder de Deus se tornou palpável em uma comunidade que tropeçava, que caía. Uma comunidade que, ao iniciar sua jornada cristã, era de pecadores, de pessoas que viviam em estradas tortuosas, com a vida toda despedaçada pelo pecado. Mas aos pouquinhos essa igreja foi tomando uma dimensão maior, foi entendendo o propósito divino, e daqui a pouco se tornou uma igreja poderosa, e a Bíblia descreve aqui como uma igreja que tinha uma base, a base espiritual. Queridos, se nós queremos ser como a igreja de Atos, uma igreja espiritual que ama, nós precisamos ir à fonte do amor. E essa fonte é uma fonte inesgotável. A Bíblia é clara ao demonstrar que esse amor que é tão demonstrado na igreja de Atos é um amor que precisa ser vivido. Mas quando e como nós podemos viver esse amor? É voltando à fonte inesgotável do amor, é buscando Deus nas primeiras horas, é deixando Deus viver conosco 24 horas, é permitindo que Deus atue poderosamente através dos nossos atos. E eu fico pensando, porque muitas vezes ao acordar, eu não tomo a minha Bíblia e faço dela o meu alimento. Se a fonte inesgotável do amor é Deus, e aqui é uma carta de Deus para nós, por que eu não busco essa fonte inesgotável de amor desde os primeiros momentos do dia? Eu queria convidá-los a ter essa responsabilidade também de diariamente, assim que acordar, você que não faz isso ainda, eu tenho certeza que quase todos fazemos isso, de assim que acordarmos, lermos a Bíblia. Aqueles que ainda não fazem porque estão ainda relutantes, quem sabe amanhã você já não faça isso. Abra sua Bíblia, busque esse amor nessa fonte inesgotável, porque essa igreja só será poderosa se você buscar esse amor aqui descrito na igreja de Atos, se você buscar através das primeiras horas esse amor tão demonstrativo aqui, através da Bíblia, através da carta de Deus para nós. Mas a igreja de Deus também é uma igreja de amor e ação social. Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprirem-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? No mesmo lugar. Está faltando bem pouquinho para ficarmos reunidos no mesmo lugar como a igreja de extensão mundial. Mas até lá nós precisamos também desses momentos aqui. Precisamos estarmos na igreja, precisamos perseverar em oração, precisamos ser unânimes em pensamentos, porque eles faziam isso, e era tão impressionante que nos versículos 44 e 46 tem uma demonstração bem mais clara. Olha só o que diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Já o 46, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e faziam o quê? Tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja de Deus, ela precisa dessas características. Ela precisa perseverar, ser unânime, precisa estar na igreja de Deus, frequentando os cultos, e precisa também estar se unindo aos irmãos em vínculos amorosos. E como é que nós estreitamos esses vínculos? Quando nós vamos visitar um irmão, e não precisa visitar somente quando ele está com dificuldade, quando ele perdeu alguém, ou quando ele está desempregado. Precisamos fazer isso rotineiramente.
a igreja de Atos, eles se fortaleciam porque eles viviam fazendo o quê? De casa em casa. Tanto na casa deles mesmos, se reunindo ali para, quem sabe, criar estratégias para alcançar o mundo de trevas. E também a Bíblia diz que eles saíam de casa em casa pregando o Evangelho. Eu lembro que quando eu entrei pela primeira vez na igreja, lá na cidade de Tangará, nós fizemos um projeto para alcançarmos a cidade toda. E começamos pregando ali nas primeiras ruas e de casa em casa nós saímos para pregar. E era tão bom quando voltávamos, nós estudávamos ali o estudo bíblico, a pessoa ficava animada. E era tão bom porque quando você voltava, você se sentia útil, sabe? Você se sentia mais revigorado, mais animado, mais alegre. Eu tenho certeza absoluta que a igreja de Atos, ela só cresceu em amor porque eles faziam isso de forma tão espontânea. Não tinha nada que obrigar ninguém a sair, não tinha essas estratégias que nós como igreja montamos, o que é importante também. Mas eles eram tão fervorosos que não precisava de criação de programas, não precisava de estratégias. Eles saíam com o coração mesmo, com aquela vontade, aquele desejo desenfreado de pregar a mensagem, de distribuir o amor que já estava abundante na vida deles. E é impressionante também analisarmos esse texto aqui, que esses cidadãos que pregavam o Evangelho, eles viviam o amor. Não era somente falar sobre o amor, eles viviam esse amor. E é impressionante quando nós amamos de fato. Sabe quando você é apaixonado por alguém? Quando você ama, quando você precisa estar perto dela, quando você dedica cada segundo, e quando você pensa na possibilidade de você ir embora, você fica triste porque você não quer se desligar daquela pessoa. Assim deve ser também a nossa fé, assim deve ser também o nosso amor. Quando pensamos em desistirmos, como aqueles que um dia fizeram parte dessa igreja e infelizmente não estão mais entre nós, nós precisamos lembrar e sentir também isso como algo que é de suma importância para o nosso aprendizado e para a nossa caminhada também. Porque se nós formos nos desligando desse amor, mais cedo ou mais tarde não estaremos mais nessa igreja. E eu não poderia deixar de falar sobre isso, já que amor é ação, porque nós estamos preocupados com a nossa juventude. Eu tenho saído de igreja em igreja e tenho visto as nossas igrejas envelhecidas. Graças a Deus que nós vemos aqui alguns jovens, mas tem igreja adventista que nós, quando pregamos, só encontramos pessoas mais experientes, pessoas idosas. É porque a igreja de Deus está perdendo a ênfase de pregar o Evangelho, de estimular o jovem a fazer aquilo que a Bíblia quer que façamos, viver em comunidade, viver esse amor na essência, e não somente pregar o amor, mas viver esse amor. E quando é que isso acontece? Temos uma arma poderosíssima. Temos, por exemplo, o nosso pequeno grupo. Uma igreja que tem PG é uma igreja mais viva. Uma igreja que tem um pequeno grupo é uma igreja que tem uma atuação em comunidade. Porque é lá, querido, que nós nos juntamos, estudamos a Bíblia, nos alegramos, nos contagiamos, rimos. Mas é lá também que nós vemos a dificuldade do nosso querido irmão. É lá que choramos juntos com eles, com aqueles que passam por dificuldades. A igreja de Atos também vivia isso. Uma igreja com um pequeno grupo. E eu preciso lembrar de uma coisa que é de suma importância. A vida cristã é, sem dúvida alguma, relacionamento. Porque quando nós conhecemos, nós amamos. É lá que nós conhecemos a dificuldade, é lá que conhecemos também a vida, a particularidade do membro do PG. Não existe lugar melhor do que um pequeno grupo. Então, se você não é ativo em um pequeno grupo,
você analisar todos os dias, você vê um mundo que precisa de paz, harmonia. Você pode enxergar bem próximo a você, na sua vizinhança, no bairro que você mora, na cidade que você mora, pessoas que necessitam de uma ação solidária. Precisamos ser como Jesus, ter empatia, compaixão e solidariedade. A igreja precisa ser solidária. E no versículo 45, do mesmo capítulo 2, ela deixa isso muito claro. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Nós somos essa igreja. A igreja adventista é a extensão da igreja de Atos, porque nós somos a igreja que mais atua em termos de compaixão, empatia e solidariedade. Mas como igreja local, nós precisamos dar mais ênfase. Precisamos ir naquela comunidade carente. Precisamos ir naqueles lares que não têm alimento. Precisamos ser solidários. Precisamos avaliar e analisar cada situação daqueles que moram ao nosso redor. Uma igreja solidária é uma igreja que cresce. E no capítulo 4, nos versos 34 e 35, nos diz o seguinte: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. E o verso 35: e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Primeiro entre eles repartiam. A igreja de Deus também tem necessitados. Se o nosso slogan é amor em ação, precisamos primeiro começar na nossa comunidade. Quando suprimos a necessidade da nossa comunidade, aí nós precisamos e devemos atingir também aqueles mais próximos, até estendermos ainda mais o nosso amor. Parece que esse sermão aqui é voltado somente para os adultos que têm responsabilidade, embora esqueçamos que os jovens também têm uma grande responsabilidade. E esse trabalho de solidariedade não recai somente para aqueles que têm um emprego, aqueles que estão estabilizados, aqueles que são experientes. Não. Recai também sobre o jovem, sobre o adolescente, porque a igreja de Deus precisa ser unânime. Os discípulos foram unânimes. As pessoas que estavam se convertendo naquela igreja também já se uniam, todos unânimes, pregando o Evangelho. Isso é viver um amor em ação. E sem dúvida alguma, queridos, muitos daqueles que se juntavam à família de Deus não faziam apenas por convicção doutrinária, mas também pelo imã, esse imã do amor, sabe? Esse amor que contagia. Se nós amarmos mais, com certeza a nossa igreja será contagiada. E uma vez que a nossa igreja é contagiada, esse contágio também vai para outros. E aqueles que precisam ser contagiados, eles virão para essa igreja. O Dia Mundial do Jovem Adventista precisa ser enfocado no amor em ação. E de forma unânime, todos precisamos agir, todos precisamos entender o que a igreja de Atos quer nos transmitir. Mas sabe o que é mais impressionante nisso tudo? O mais impressionante é que estes não tinham mais apegos às coisas materiais. Eles já estavam, quem sabe, ali no caminhar para o tempo do fim das suas vidas. Eles não se importavam mais com coisas que nós damos importância hoje. Eles eram desapegados, eles não tinham mais preocupações com coisas que eles queriam ou deveriam adquirir. Mas eles se doavam. E doavam também as terras, as casas, o alimento. Será que não estamos na mesma situação que eles? Talvez nós não estejamos ainda no fim das nossas vidas,
mas nós estamos no fim de uma jornada cristã, de um mundo que se encaminha já para o tempo final, para uma crise. Será que não está na hora de doarmos mais do que nós temos? Não precisamos doar ainda as nossas casas, as nossas propriedades, mas precisamos repartir aquilo que nós temos, ou aquilo que não temos ainda. Porque eu escutei a irmã falar, a irmã Rosângela falar, na lição da escola sabatina, que os mais solidários são aqueles que são mais carentes, aqueles que não têm recursos, aqueles que não têm dinheiro, e eles dão até aquilo que eles não têm. A igreja de Deus precisa doar até aquilo que ele não tem mais. Cada membro precisa doar aquilo que ele não tem mais, porque Deus vai suprir. Quando você dá tudo aquilo que você necessita para ver o outro feliz, para demonstrar amor, com certeza Deus lá no céu vai te dar em dobro. E eu não estou falando aqui de teologia da prosperidade, eu estou falando de confiança e fidelidade. A igreja precisa confiar mais, precisa se doar mais e doar mais. E eu quero concluir a mensagem de hoje, que é tão importante para o nosso crescimento e para a conscientização de algo que nós precisamos resgatar: o primeiro amor. Quando nós atuamos em Caleb, quando nós atuamos em evangelismos, nós alcançamos os corações que não têm pretensão nenhuma de pisar nesse solo sagrado aqui na igreja. E é lá no evangelismo, lá no Caleb, que nós temos acesso ao coração daqueles que vivem entre nós e perambulando ali nos arredores daquele local que nós escolhemos para o evangelismo. É lá no Caleb, é lá no evangelismo, que eles vão experimentar esse amor que nós temos no coração. Se você ainda não se envolveu em evangelismo, se você não é envolvido todos os anos em Caleb, você precisa também se envolver mais, porque é a partir disso que a igreja tem um crescimento exponencial. Se você quer ter uma igreja mais jovem, e a juventude é uma força tremenda, e é através disso que a igreja de Deus vai se expandir nesse mundo, você precisa também se envolver em evangelismo. E é lá no evangelismo, querido, que você vai trazer pessoas que só estão esperando um convite. Mas eu quero concluir a mensagem de hoje te fazendo também um convite, e é o mesmo convite que Deus faz. Deus está me convidando nessa manhã, está convidando você também nessa manhã, para que você entenda que todos nós que somos adventistas do sétimo dia temos um propósito, temos uma grande responsabilidade e temos um compromisso com Deus. Será que você nessa manhã pode dizer para Deus: eis-me aqui? Se você tem esse desejo, diga para Deus: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um instrumento teu. Eu quero nesse momento convidar aqui Elaine para a música especial.